Então hoje nós vamos comentar sobre primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm e a associação de resistores, tá certo? Então vamos aqui começar com a nossa questão número 1. Então vamos lá. Uma tensão de 18 volts aplicada a uma resistência de 3 ohms produzirá uma corrente de... Pessoal, nesse caso aqui vamos lembrar daquela nossa fórmula lá da primeira lei de Ohm, que diz o quê? Que a resistência é a DDP, né? Ou no caso aí a tensão, dividido pela corrente. Só que na questão, ó, ele quer que a gente descubra a corrente. Então, basta você trocar de posição, ó, a corrente com a resistência aqui, ó. Então, eu vou ter que a corrente é a DDP, né, sobre a resistência. Pronto, agora vamos só substituir aqui na fórmula, né, ó. A DDP, no caso aqui a tensão, né, ó, vale 18. Então vai ficar, ó, corrente é igual a 18 dividido pela resistência, que vale 3. Pronto, 18 dividido por 3 igual a 6 amperes, beleza? Então, alternativa, letra C, tá certo? Questão número 2. Um resistor ôhmico, então vamos guardar essa informação aqui, ó. Quando submetido a uma DDP de 20 volts, é percorrido por uma corrente elétrica de 4 amperes. Para que o resistor seja percorrido por uma corrente de 3 amperes, qual deve ser a nova DDP? Pessoal, aqui é uma questão envolvendo o resistor ôhmico. No resistor ôhmico, como nós já vimos, ó, essa razão entre DDP e corrente, ela é uma constante, tá certo? Ou seja, vamos encontrar primeiro a resistência na primeira situação aqui, ó, onde a DDP é 20 volts e a corrente é 4. Então vamos ver quanto seria a resistência, né? Qual seria o valor da resistência. Então a resistência é a DDP sobre a corrente, que é igual a 20, né, sobre 4. Isso aqui vai ser igual a 5 ohms. Pronto, essa é a nossa resistência do resistor ôhmico. Na segunda situação, ó, para que o resistor seja percorrido por uma corrente de 3 amperes, que DDP deve ser aplicada? Então, pessoal, na segunda situação, a resistência ela continua sendo a mesma, beleza? Então, vamos lá. Ó. Resistência, situação 2. Ó. Resistência é a DDP sobre a corrente. Quanto é a resistência mesmo? Ó, como o resistor é ôhmico, a resistência vale 5. A DDP é o que nós queremos descobrir. E a corrente, ó, corrente vale 3 amperes, né? Pronto. Vamos fazer aqui o produto do meio pelos extremos. Então, eu vou ter que a DDP é igual a 5 vezes 3. Logo, a DDP é igual a 15 volts, beleza? Então, essa seria a nossa resposta da questão número 2, beleza? Vamos lá, questão número 3. Num circuito elétrico, dois resistores cujas resistências são R1 e R2, com R1 maior que R2, estão ligados em série. Chamamos de I1 e I2 as correntes que os atravessam, né? E de V1 e V2 as tensões a que estão submetidos. Respectivamente, pode-se afirmar que... Pessoal, então aqui já é uma questão envolvendo associação de resistores. Nesse caso aqui é uma associação de resistores em... Cadê, ó? Em série, tá certo? Então, ó, vamos falar aqui algumas características dessa associação de resistores em série. Então, está aqui um circuito, certo? Barrinha maior, polo positivo, barrinha menor, polo negativo. Sentido da corrente é o sentido convencional, ou seja,
partindo aqui do polo positivo. R1 e R2. Pessoal, como é uma associação em série, não esqueçam, ó, se é uma associação em série, é a mesma corrente elétrica, tá certo? Então, a corrente elétrica que passa por R1 é a mesma corrente que vai passar por R2. Então, aqui de cara, ó, a gente já elimina a letra C, letra D e letra E, ó, porque aqui está falando que as correntes, ó, são diferentes, tá certo? Ou seja, ou é a alternativa A ou a alternativa B. Continuando aqui nosso comentário sobre essa associação em série. Observem que a resistência de R1 é maior que a resistência de R2. Nesse caso, pessoal, como é que a gente determina essa DDP em cada resistor? Ó, DDP é a resistência vezes a corrente. Como R1 é maior que R2 e a corrente elétrica é a mesma, então a gente pode afirmar, ó, que a DDP no resistor 1 vai ser maior que a DDP no resistor 2, tá certo? Vamos fazer aqui só um exemplo rápido, ó. Digamos que a corrente aqui, ó, seja de 3 amperes. R1 aqui é 2 ohms e R2 é 1 ohm. Quanto é que seria a DDP no resistor 1? Ó, o 1 seria R1 vezes 3. Ou seja, o 1 é igual a 6 volts. No resistor 2, R1, né? R2, que seria 1, e a corrente, ó, continua sendo 3. A corrente é a mesma. Então, em U2 seria 3 volts. Observem, ó, quem tem a maior resistência vai ter a maior DDP. E isso em uma associação em série. Tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, a nossa alternativa seria a letra B. Tá bom? Só para a gente reforçar aqui, a resistência equivalente, né, numa associação em série, basta você somar. No caso aí, né, seria R1 mais R2. Tudo bem? Como eu já coloquei ali um valor hipotético da corrente, então se a gente fosse determinar qual é essa tensão aqui, ó, dessa bateria, a gente iria somar as tensões, né, as DDPs em cada um dos resistores. Tá certo? Ou seja, 6 mais 3, então aqui seria 9 volts. Tá certo? Então aqui seriam essas observações aí relacionadas à associação em série. Tá certo? Mesma corrente, resistência equivalente, basta você fazer a soma e aquele que tiver a maior resistência terá a maior DDP. Seguindo aqui, vamos para a questão número 4. Analisando a figura a seguir representa as curvas características de três condutores, X, Y e Z. Analisando o gráfico, verifique-se que... Então aqui, ó, seria gráficos envolvendo resistores ômicos e não ômicos, né? Lembrando, em um gráfico de um resistor ômico, ó, vou botar aqui, ó, gráfico de um resistor ômico, tensão em função da corrente, ele vai ser apresentado para a gente, ó, dessa maneira, ó, uma linha reta, tá certo? O do resistor não ômico, tensão, né, em função da corrente, ó, o do resistor não ômico, ele vai ser apresentado para a gente assim, ó, ele vai ser apresentado assim com uma curva, né? Então aqui, vamos lá, analisando aqui as alternativas. Os três condutores são ômicos? Ó, então, observando aqui, ó, o único que é ômico é o condutor X, certo? Porque, ó, a linha reta, observem na questão que ele inverteu aqui, ó. Ele botou a tensão no eixo X e a corrente no eixo Y, certo? Não tem problema.
Então, nesse caso aqui, ó, a gente elimina a letra A, né? Porque ele está falando que os três são ômicos. Vamos ver aqui a letra B. A resistência elétrica de X é 12. Ó, como o resistor X é ômico, então vamos determinar a resistência dele. Ó, resistência ADDP sobre a corrente. Você escolhe algum ponto aqui. Ó, vamos escolher aqui o 30 volts. Ó. Aliás, os 60 volts. Então, ó, quando a ADDP é 60, ó, a corrente vai ser igual a 10, né? Então ficaria assim, ó, 60 sobre 10, que é igual a 6 ohms. Professor, eu não quero escolher o 60, eu quero escolher o 90. Não tem problema, já que ele é ômico, ó, R é igual. Quando a DDP é 90, quanto é a corrente? Ó, 15. Então, ó, 90 dividido por 15 vai continuar sendo 6 ohms. Só que aqui na questão está dizendo que vai ser igual a 12, né? Então, letra B está errada. Letra C. A resistência elétrica de Z é 0,25. Ó, aqui ele teria que especificar algum ponto para a gente poder afirmar que a resistência é essa daqui, ó. Tá certo? Como o Z não é ômico, então a gente nem precisa fazer o cálculo. D. Os três condutores não são ômicos. Como nós já vimos, ó, o X ele é ômico. Então a letra D também a gente desconsidera. E na letra E, apenas o condutor X é ômico, né? Então, nosso gabarito aqui, letra E, beleza? Então aqui apenas, né, o condutor X é ômico. Z e Y, né, não são ômicos, beleza? Então aqui a gente finaliza a questão número 4. Vamos lá para a questão número 5. 3 resistores de resistências R1, 60, 30, R2, 30 ohms e R3, 20 estão associados em paralelo, sendo submetidos a uma DDP de 120 volts. Pergunta, letra A. Qual é a corrente elétrica em cada resistor? Pessoal, antes de a gente fazer a letra A, vamos fazer logo a letra B. Ó. A DDP em cada resistor. Como é uma associação em paralelo, não esqueçam, a DDP é a mesma, né? Então, ó, a DDP em cada resistor, ó, DDP no resistor 1, 2 e 3, vai ser igual a 120 volts. Digamos que aqui vai ser o nosso R1, aqui o R2 e aqui o nosso R3, beleza? Então, a DDP é a mesma. Agora sim, vamos analisar a letra A. Na letra A está pedindo a corrente. Ó, corrente é a DDP sobre a resistência, tá certo? Então, vamos lá. Corrente I1 é a DDP no resistor 1, que nós já vimos que é 120, sobre a resistência, que no caso é 60. Então, isso aqui é igual a 2 amperes. Corrente no resistor 2 é a DDP, que nós já vimos que é 120, sobre a resistência 2, que é 30. Então, isso aqui vai ser igual a 4 amperes. Corrente no resistor 3, DDP, que é 120, sobre a resistência, que é 20, né? Então, isso aqui vai ser igual a 6 amperes. Pronto, ó. A intensidade da corrente elétrica em cada resistor. 2, 4 e 6. Se ele perguntasse assim, a intensidade da corrente elétrica total, vou botar bem aqui em cima. Ó. Corrente total, você iria somar 2 mais 4 mais 6, que nesse caso é igual a 12 amperes. Beleza? Letra C, resistência equivalente. Para fazer a resistência equivalente, a gente pode fazer de duas maneiras. Primeira maneira, ó, você pode usar essa mesma equação aqui. Ó. I, corrente, a DDP sobre a resistência. Só que a diferença seria qual? Que o I aqui agora é o I total, tá certo? DDP, e esse R seria a nossa resistência equivalente. Tá bom? Vamos só substituir agora. Ó.
quem é o I total? O I total seria 12, né? Ó. Basta você somar as três correntes. Então, pera aqui, ó, 12 é igual a DDP é 120 e a resistência equivalente é o que nós queremos descobrir. Certo? Invertendo a resistência equivalente com a corrente total, a gente vai chegar a essa situação aqui, ó. R equivalente é igual a 120, ó, sobre 12. Logo, a essa resistência equivalente é igual a 10 ohms. Beleza? Professor, eu não entendi essa parte do inverter. Então você pode fazer o produto do meio pelos extremos aqui, ó. E ficaria como? Ficaria assim, ó, 12R equivalente, né, é igual a 120. Aí o 12 passa dividindo, né? Então R equivalente é igual a 120 dividido por 12, certo? Essa seria uma maneira. Qual seria outra maneira? Usando a equação lá da resistência equivalente, né, numa associação em paralelo. 1 sobre R equivalente, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Então, ó, 1 sobre R equivalente é igual, aí vamos botar aqui, ó, 1 sobre 60, mais 1 sobre 30, mais 1 sobre 20. Pessoal, nesse caso aí, ó, você vai fazer o MMC, né, de 60, 30 e 20. Como 60 é divisível por 30 e por 20, então o MMC, ó, vai ser o próprio 60. Fez o MMC, agora você vai dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Ó. Divide, multiplica, divide, multiplica, divide, multiplica. Então, ó, 60 dividido por 60 é 1. 1 vezes 1 é 1. 60 por 30 é 2. 2 vezes 1, 2. Né? 60 por 20 é igual a 3. 3 vezes 1, 3. Né? Como é que vai ficar agora? 1 sobre R equivalente é igual a 6 sobre 60. Chegou nessa situação, você vai inverter. Então, ó, R equivalente é igual a 60 sobre 6. Vai ser igual a 10. Então, deu exatamente a mesma resposta, né? Só uma observação que eu queria passar para vocês, ó. Observem que a nossa resistência equivalente, ela deu um valor menor do que a menor resistência. Então, ó, não esqueçam, em uma associação em paralelo, a resistência equivalente ela vai ser menor do que a menor resistência. Então, ó, se a menor resistência aqui é 20, então com certeza, quando a gente for desenvolver o cálculo, a resposta terá que ser um valor menor do que 20, como foi mostrado aqui, ó, deu 10. Professor, e se eu colocasse bem aqui um novo resistor com resistência 3? Então, quando você for realizar essa operação, com certeza a sua resposta terá que ser menor do que 3, tá certo? Isso em uma associação em paralelo, beleza? Pessoal, então aqui a gente vai terminar essa primeira parte aqui da revisão, porque a aula já está ficando um pouco longa, tá bom? Então já já a gente continua com as questões restantes, tá bom? Então um grande abraço e até a próxima.